Querido Deus, muito obrigado pelo sábado, pela manhã que estamos aqui reunidos com o nosso grupo e temos agora um momento para estudar tua palavra, história, acontecimentos atuais e pedimos que nos acompanhes nesse momento para que seja um momento proveitoso e que possamos aprender e eh, também trocar opiniões e informações para que seja um momento abençoado. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso estudo hoje. E vocês talvez viram que o título realmente indica, né? É, Dá continuidade ao nosso estudo da sexta-feira passada. Ahm, Como eu sei que não há muitos que participam, né, dos estudos da sexta, é sempre um grupinho bem pequeno, isso me deixa no dilema de ter que repetir algumas coisas, certo? Repetir é bom, mas ao mesmo tempo custa bastante tempo, não? O nosso tempo é de 1 hora e, enfim, eu vou tentar dar uma visão geral breve, tá? Mas não vou repetir tudo. Talvez, ehm, para começar, alguém gostaria de fazer esse breve resumo? Alguém gostaria de aproveitar para falar o que lembra do nosso estudo da sexta passada? Pode ser em termos bem gerais, não precisa ser muito específico, se quiserem. Gaby, Mate? falaste un poco acerca de, para entender un poco el contexto, lo que está aconteciendo con Israel y el conflicto en Medio Oriente, sobre Uhum. también la batalla de los 6 días, falaste de los territorios que ocupó Israel en aquel contexto y cuáles fueron las razones eh, de haber feito eso y cuáles eran algunas ideas que había ali en Israel que hacer sobre esos territorios eh, eh, para, bueno, ¿qué hace con esos territorios? Algunos fueron entregados, otros no, con concesores, y bueno, eso es lo que, mini resumen, lo que lembro. Muito bem, Matias, muito obrigado. Ehm, Exatamente. Falamos sobre isso, não? A gente basicamente entrou nesse conflito, não? Bem atual entre Israel, Palestina e outros países envolvidos e buscamos um pouco entender, não, como a gente se encontra na situação que nós nos deparamos hoje. E talvez, assim, para quem talvez está agora apenas entrando e talvez seja importante eu reiterar, né, e mencionar por que a gente está falando desse conflito, né? Vocês viram notícias, imagino, não, hoje de manhã, ontem à noite, que houve Israel conseguiu matar, não, um líder do Hezbollah, Nasrallah. Ele morreu ontem, líder há 30 anos dessa organização terrorista, né? Ehm, Sabemos que o Hezbollah ele é fortemente apoiado pelo Irã, né? Um grupo xiita.
E imagino que cada um de vocês tem as suas opiniões e particulares, não? Sobre esse conflito que nos acompanha basicamente todos os dias, tá? E não apenas desde o 7 de outubro do ano passado, mas é uma coisa que eu, pelo menos, eu cresci ouvindo notícias sobre o conflito Israel e Palestina. E vocês também devem ter escutado bastante. Então, é algo que nos acompanha. Ahm, e tem o seu significado no contexto profético também. Ahm, outra coisa que me parece importante é deixar claro, né, que não estou dando esse estudo para tomar partido, não, a favor da Palestina ou algo do tipo, não? O que eu gostaria de conseguir que nós entendêssemos um pouco melhor como, não, a extrema-direita religiosa, não, não apenas assim a, a, a direita como nós a conhecemos, é uma direita assim extremamente religiosa, não? Como que ela chegou ao poder em Israel, não? Ahm, porque isso certamente tem tido o seu impacto de como as coisas se eh, deram ao longo da história dos últimos, das últimas décadas, tá? Então, até aqui o meu resumo, talvez como introdução, eu vou agora resumir brevemente, vou compartilhar a tela para vocês terem eh, um mapa aqui, né, para a gente poder visualizar melhor de que nós estamos falando, a que nós nos referimos. Então, vou compartilhar aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo. Deixa eu só abrir aqui a janela do chat, tá? Se alguém quiser falar, pode também participar no chat. Então, o Matias mencionou uma guerra, certo? Ele mencionou a guerra dos 6 dias, tá? Essa guerra aconteceu em junho, 1967, tá? E talvez seria assunto de outro estudo, não? Da gente explicar melhor o contexto, não? Como aconteceu essa guerra, por que ela aconteceu, o que estava acontecendo. A gente poderia apenas resumir aqui que o Oriente Médio, não? É, estava em conflito, não? Um conflito constante, ao ponto que isso levou a essa guerra dos 6 dias, tá? Não vou aqui entrar agora em questões de quem começou e por que que Israel fez essa guerra. Certamente houve eh, motivo e provocação para isso, não? Então, aqui, apenas para relembrar, não? Para a gente se localizar no Oriente Médio, tá? Vocês têm aqui o Egito, Arábia Saudita, Iraque, né? Irã aqui, Síria, aqui o país no norte do Israel, Líbano, Jordânia, tá? Ehm, e nessa guerra dos 6 dias, Israel conquistou bastante território. Alguém lembra mais ou menos quanto território, quais os territórios que eles ocuparam? Gabriel, Uhum, eles ocuparam a faixa de Gaza,
e a Península do Sinai, no Egito. Também ocuparam a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, na Uhum. Jordânia, e a Península de Golã, na Síria. As colinas de Golã, isso. Uhum. Muito obrigado, Renilde. Exatamente. Então vamos aqui ver outro mapa, ver um pouco de melhor ilustrado aqui. Aqui temos em azul, aqui, nós temos aqui o território de Israel e o verde demarcando os territórios que eles ocuparam nessa guerra dos 6 dias, tá? Então temos aqui em, Cisjordânia, aqui a península de Sinaí, né, que era do Egito. Em, Importante esse pedaço aqui, faixas de Gaza, né? Em, Enfim, para vocês terem uma ideia assim mais visual, não? Como eles basicamente mais que duplicaram o território deles nessa guerra, tá? Em, Aqui em cima a gente vê essas são as colinas de Golã, não? Isso aqui é a Cisjordânia, tá? Aqui temos a Jerusalém Oriental e aqui a faixa de Gaza, tá? Então, apenas para dar esse contexto. Muito bem. E a gente também falou que havia, uma vez que esse território foi ocupado, né, levantou-se a questão, o que fazer com esse território? Para que serve território ocupado? Tá? Ahm, alguém quer falar? Que a gente conversou sobre isso? Para que serve território ocupado? Quais seriam as possibilidades, né? O que fazer com o território ocupado? Gabriel, eu acho que foi comentado sobre um domínio militar, né? Uma ocupação militar. Os generais ocupariam essa região e dominariam. Talvez essas terras seriam para plantio. É o que eu lembro, foi comentado, citado. Não estou bem ao certo agora. Hum, eu vou dizer que não. A gente não falou tanto sobre terra para plantio, não. Eu acho que foi uma sugestão que você deu, né? Que daria para fazer é plantar. Ehm, mas a gente falou um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar. A Mati colocou aqui para fazer negociações. Exatamente, né? Então, é como você ocupa território e agora você se encontra numa posição forte, né, de poder negociar com os países envolvidos. Vocês querem a terra de volta? Então vamos negociar. A gente quer isso, isso, isso. Porque afinal o que Israel queria era segurança, paz, né, em, para eles. Então, sendo que eles tinham ocupado bastante terra, eles estavam numa posição favorável para poder negociar, tá? Em, e eu vou apenas complementar aqui, porque a gente entrou um pouquinho nessa questão de terra ocupado e o que é, porque eu creio que, assim, eu pelo menos não tinha muito claro essa ideia de terra ocupado, então eles conquistaram essa terra então, como é deles, podem plantar agora, podem construir, ou como que funciona, não? Ehm, Talvez perguntando para vocês lembram de algum exemplo, não, fora desse Oriente Médio de territórios ocupados? Pode ser hoje ou ao longo da história recente. Alguém? A Rússia que ocupou a Ucrânia?
Uhum. A Crimeia, por exemplo, foi ocupada, não? Muito bem. E outras regiões? Mais alguém? Eu vou colocar aqui um texto no chat e eu vou pedir para alguém ler, tá? É uma tradução automática, então não sei qual perfeita ela é, tá? Alguém pode ler, por favor, para nós? Eu lembro. Tá bom. Conflitos territoriais existiram ao longo da história, mas o estabelecimento das Nações Unidas, cujos principais centrais incluem a inviolabilidade das fronteiras e a inadmissibilidade do uso da força para mudá-las, levou à proliferação de conflitos prolongados. Anteriormente, o controle sustentado sobre o território levava à eventual aceitação das reivindicações de soberania do poder predominante. Hoje, as Nações Unidas impedem o reconhecimento de tais reivindicações, mas permanecem em grande parte incapazes de influenciar o status quo, deixando os territórios em uma zona crepuscular duradoura. Tais territórios incluem, mas não estão limitados a Crimeia, Donbass, Chipre do Norte, Cisjordânia, Caxemira, conflito Armênia-Azerbaijão, Ossétia do Sul, Abecásia, Trans- Transnistria e Saara Ocidental. Obrigado. Então aqui fala, né, de um princípio central das Nações Unidas, né, que fronteiras não podem ser violadas, tá? Ahm, Um exemplo que me veio à cabeça na pré-Nações Unidas seria a Alemanha, né? A Alemanha foi ocupada pelas forças aliadas, certo? O que vocês lembram? Estados Unidos, França, começaram a construir cidades e começaram a plantar na Alemanha? Como que era isso? Não sabe? Ok. Alguém sabe? Alguém? Eu acho que isso, Gabi, não é uma coisa muito falada nem ensinada aqui no Brasil. Talvez você possa explicar para a gente melhor. Uhum, tá. Ok. A Alemanha perde a guerra e quem, tendo perdido a guerra, eles são agora sob a administração das forças aliadas, certo? Ehm, Vocês conhecem a divisão de Berlim, no Muro, parte sob a administração da União Soviética, ehm, outra parte, né, dos americanos. E o que acontece é que a Alemanha está agora sob a administração, né, de forças aliadas, né, estão sendo ocupados. E isso, depois de um tempo, tem um processo de transição, né, que, mais uma vez, é dado, devolvido essa soberania aos alemães, e eles podem formar um governo e eh, ganham de volta a sua independência. E, obviamente, isso é ligado a condições, não? Eles têm
várias condições, né, que eles agora precisam cumprir para poder manter a sua soberania, né? Então, por exemplo, o exército alemão, não, eles, por Constituição, eles não podem fazer guerras de ataque, né? Eles têm apenas um papel de defender o país, não? Então, isso é assunto, né, de debate quando, vamos dizer, o exército é envolvido em missões da, eh, das Nações Unidas, etc., da OTAN, quero dizer, né? Ehm, então, até que ponto eles podem enviar armas à Ucrânia, né? Será que isso não seria apoiar o ataque da parte da Ucrânia contra a Rússia, etc. Mas o que eu quero dizer é que ehm, Estados Unidos, Rússia, eles não pegaram a Alemanha e expandiram, vamos dizer, o seu território para esse país agora, não? Ehm, e assim, não, o Estado legal, segundo as Nações Unidas, é que terra ocupada, ela é apenas ocupada, ela não se torna automaticamente território nacional, não? Então, a gente está nesse dilema, porque a gente teria que voltar agora para entender como que esses territórios que Israel ocupou, não, é, chegou a ser administrado pela Jordânia e pelo Egito, não, e pela Síria, não? Porque isso, em algum momento, eles pegaram esses territórios também, não? Ahm, então, na verdade, tem que voltar cada vez mais na história para a gente entender como as coisas se deram como estão hoje, tá bem? Ahm, legal. Então, a gente falou que, ainda estou aqui na introdução, ahm, na revisão, que terras ocupadas, não, estão sob administração militar, tá? Isso, isso assim que funciona, não? Então, essas terras ocupadas agora, quem controlava, né, esses territórios era o exército, não? Então, eles que têm a soberania lá, não regras civis que funcionam lá. A gente também chegou a falar, né, que parte que Israel dividida, basicamente, um grupo querendo usar essas terras ocupadas como moeda de negociação, certo? Ahm, e outros, para quê? Não? Agora, tendo bastante terra em volta, né, isso também serve como uma certa zona de segurança, não? Então, quanto mais terra em volta, mais seguro para a terra de Israel, né? Isso era o argumento de outros. Então, eles não queriam devolver nada dessa terra ocupada porque estava argumentando que essa terra vai ser bom como para garantir a segurança do Israel. Agora, havia um terceiro grupo entre esses que eram a favor de manter essas terras, que tinham ideias bastante diferentes, tá? E a sua motivação era eh, profundamente religiosa, tá? Então, esses que a gente chamou de ultranacionalistas religiosos, não? Ehm, qual que era o conceito que eles tinham quando se aconteceu a ocupação dessas terras? Alguém quer contribuir? Se preocupavam com a volta de Jesus, né? Para que pudesse ampliar e adiantar a volta de Jesus. Uhum. Vamos lembrar que para o judeu, não, ortodoxo,
não é sobre Jesus, tá? É sobre o Messias. Messias, não? Messias. Exatamente. Então, obrigado, José. Então, a questão realmente que eles estavam pensando que, igual como no Antigo Testamento, não? Ehm, a gente pegou essa terra agora é nossa, não? A gente vai levar Israel à antiga glória. E quanto mais a gente ocupa e começa a construir, não? A gente vai conseguir acelerar, né, a vinda do Messias, tá? Então, isso realmente era, vamos dizer, uma linha de pensamento bastante diferente. Então, para esse grupo, era inadmissível, né, de falar em devolver terras, porque quem deu essas terras para eles? Deus, não? O próprio Deus colocou nas mãos deles agora essas terras e não podem devolver, não? Porque isso iria atrasar a vinda do Messias, tá bom? Ahn, muito bem. Ahn, e parte dessa ideia de acelerar a vinda do Messias está vinculada a, a ideia de ter que construir, não? De ter que popular essas áreas agora conquistadas, não? Ahm, e vamos relembrar, tá? São terras que estão sob administração militar, tá? São terras que onde tem pessoas morando, tá? No caso, os palestinos, né? Tem cidades, tem gente que habita lá, tá? E quem está a cargo de garantir ordem e segurança nessas regiões são as Forças Armadas, não? Israelenses, porque eles ocuparam essa terra, tá? Então, nesse simples conceito, não, legal, não? Dentro eh, da lei israelense, não tem como um civil chegar e falar, agora eu vou construir minha vila aqui na Cisjordânia, tá? Porque é uma terra que está sob administração militar. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Porque aqui a gente poderia, então, eh, continuar agora com o nosso estudo, tá? Até aqui foi repetição. Então a gente chega ao ano 1975 e eu mencionei aqui esse nome aqui, Gush Emonim, tá? Quem que é Gush Emonim? É o grupo, traduzido seria o Bloco dos Fiéis, e como talvez o nome já indica, né? É um grupo de religiosos ultranacionalistas, tá? E esse grupo faz o quê? Eles simplesmente tomam iniciativa e entram na Cisjordânia e ocupam uma antiga base militar em, da Jordânia, se não me engano. Então eles vão e ocupam essa base militar e se instalam ali, tá? Pode isso? Não, não pode, tá? Isso é uma coisa que eles simplesmente fizeram e falaram, bom, a gente está aqui agora, a gente não vai mais embora, tá? Então eles entraram em terra ocupada e começaram a se instalar nessa base militar que estava abandonada, né? Ahn, naquele tempo, quem era o premier do Israel era Yitzhak Rabin, tá? E quem era o diretor-geral da Defesa? Shimon Peres, tá? Shimon Peres era o diretor-geral da Defesa naquele tempo. E o que acontece então em 75? Por que Shimon Peres, né? Que é diretor
Geral de Defesa do Israel, não? Porque essa terra onde esse grupo ocupou uma base militar e começaram a viver lá, não? Essa área é sob administração militar, tá? Então, Shimon Peres é o diretor-geral de defesa, então ele que teria que se posicionar sobre isso, não? Então, o que acontece? O que que ele faz? Ele basicamente não faz nada, tá? Ele não, ele tolera que esse grupo se instale lá, tá bom? Então, perdão, como que ele resolve essa, esse impasse, não? Porque ele também não pode simplesmente dar luz verde assim a essa, porque eles estavam abertamente desafiando, né, a autoridade, né, do governo, mas o que ele faz é ele encontra um meio termo, né? Ele chama então isso, vamos dizer, não é um assentamento, não é como se diz, uma colônia, tá? Isto é, ele vai dizer, é um campo industrial, um campo de trabalho, tá? Então, ele basicamente resolve com essa brecha, não? De dar um outro nome a esse assentamento, de tolerar essa ocupação desse grupo, tá bem? Ahm, Isso não porque ele era a favor do movimento dos assentamentos, não? Mas é porque ele estava evitando, não queria desafiar agora essa questão e preferiu resolver dessa maneira. Agora, que sinal isso dá, né, a esse movimento dos ultranacionalistas religiosos, não? Pessoas que queriam ocupar e eh, construir e fazer assentamentos nessa região. Isso basicamente lhes dá confirmação que eles podem fazer como eles quiserem e que não haverá consequências, porque eles estavam de fato quebrando a lei, né? Do Israel. Não estavam em conformidade com a legislação estabelecida, nem das Nações Unidas, mas do Israel mesmo, tá? Em, e isso, né, já que nada acontece, né, isso dá um enorme impulso a esse movimento, tá? Esse movimento agora começa a se expandir, eles começam a criar vários assentamentos nas regiões ocupadas e começam realmente ocupar várias áreas da Cisjordânia e também anos depois na faixa de Gaza, certo? Em 77, vamos agora usar essa nossa linha, acontece algo interessante, tá? Temos em 77 um partido eleito, que é o Partido Likud, tá? Com o seu premier, Menachem Begin. E o que acontece? Por que isso é importante? Porque esse partido Likud, ehm, esse primeiro-ministro, tá? Era da direita. Então havia uma esperança que esse novo governo, né, estaria apoiando, né, essas ambições do movimento dos assentamentos, tá? Dos colonatos. Ahm, mas o que acontece? Pela surpresa de todos. Em 1979, ele assina um tratado
colocar aqui. É um tratado de paz com Egito, tá? E o que acontece nesse, em seguida, que eles firmam esse tratado de paz, tá? Então, lembre-se, governo da direita, né? Esse ministro, primeiro-ministro, Menachem Begin, tá? Ele faz um tratado de paz com o primeiro do Egito. E o que eles fazem, né? Pela surpresa e frustração desse movimento dos assentamentos, ele resolve devolver, tá? Tudo isso aqui. A Península de Sinai, ela é devolvida ao Egito. Esse pedacinho aqui não, tá? Mas a Península de Sinai volta para o Egito. Então, com isso, também tiveram que retirar os assentamentos que começaram a construir nessa terra ocupada, tá? E vocês talvez já imaginam, quem não gostou nada disso foi, não, o grupo do movimento dos assentamentos, os ultranacionalistas religiosos. Então, eles se sentem, assim, bastante traídos, não? Porque estavam na esperança que eh, esse governo estaria apoiando a sua causa. Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Então, basicamente, não? Nessa negociação, o que Israel faz? Eles negociam, devolvem terra ocupada, não? E com isso, eu não sei os detalhes desses termos, né, desse tratado, mas foi basicamente em troca a paz com o Egito, né? Ehm, então, o governo, assim, ele não era ele era sim a favor do movimento dos assentamentos, mas ao mesmo tempo eles devolveram esse território enorme, não? Para o adversário, para o Egito. O que isso causa, tá? O que que acontece? Isso leva a uma onda de violência. Uma onda de violência da parte de quem? Do movimento é dos assentamentos, tá? Como que chama eles? Tem o nome, os colonos, algo assim, não? Então, isso leva a uma onda de violência contra quem? Contra palestinenses, tanto aqui na faixa de Gaza como na Cisjordânia, tá? Então, eh, Península de Sinai devolvida, isso causa, assim, uma revolta, uma indignação violenta contra os palestinenses nessas outras terras ocupadas, tá? E isso foi bastante grave, tá? Por exemplo, em 1980, tá? O que que acontece em 1980? Vou colocar aqui uma bomba, tá? Senão é para... enfim. O que acontece é há um ataque de bomba, tá? De algum grupo, né? Desse movimento eh, dos assentamentos. No caso, esse grupo se chama... como que traduz? Jewish Underground. Se alguém puder me ajudar. Tá? É um grupo que... Deixa eu ver se tem aqui. Ele chama, em hebreu, chama Makteret
Hamakteret Hayedutit, né? Então, o grupo, né, que nasceu desse outro grupo que a gente mencionou antes, do Gush Emunim, e, ahm, e eles fazem um ataque de bomba, né, a um veículo, onde eles atacam três prefeitos, né, palestinenses, pessoas bastante eh, conhecidos e importantes na Palestina, e eles fazem um ataque de bomba contra esses três. Só que acontece que esses prefeitos eles não morrem, tá? Dois são gravemente feridos e perdem seus membros inferiores. E tudo isso acontece aonde? Acontece em terra é ocupada, Cisjordânia, tá? Onde quem é responsável pela segurança e pela ordem? O exército israelense, certo? Então, é basicamente que esses grupos extremistas começam a fazer ataques terroristas, mas isso é abertamente tolerado e até apoiado, né, em palavras, pela autoridade israelense ali, que é o exército. Então, há comentários, né, de generais que falavam, pois é, né, que pena que se tivessem colocado a bomba um pouco mais para cima e tal, não teria apenas atingido as pernas, né? Então, eles veem que como essa violência ela é abertamente tolerada e apoiada, endossada pelo, pelos militares israelenses, tá bom? Então, eles se solidarizam, não, com o movimento dos assentamentos e colonatos. Mesmo que isso não seja uma posição oficial, né, do governo, mas a autoridade ali são os militares. Ahm, então, isso, quando um general fala algo assim, isso não é apenas vamos dizer, uma mensagem subliminar, um apito de cachorro, tá? Isso é realmente é um encorajamento, tá? É, como dizer assim, nós não podemos fazer isso, mas vocês que fazem esse trabalho e continua assim, certo? Ahn, então, a gente tem aqui nos anos 80, tá? Temos uma fase, né, bastante violenta, tem muito abuso, né, de poder, muita violência, terrorismo nessas terras ocupadas, partindo principalmente dos movimentos de assentamento, tá? E a resposta, é claro, isso é um conflito que tem dois lados, e não estou aqui querendo dizer que palestinenses não fizeram nada, tá? Mas eh, quem ocupou a terra, quem está aí, é o exército israelense. E os movimentos de assentamentos estão aproveitando basicamente esse poder que está ao lado deles, não? Ahn, isso está escalando bastante, tá? Nesse tempo aqui. Isso realmente toma proporções bastante violentas. E o que acontece, né? Daria talvez para pensar que a população israelense seria indignada, não? Porque é muita violência, não? Que acontece ali. O que vocês acham? Qual foi a reação? Vocês têm alguma ideia como que eh, a população israelense estava lidando com isso? Talvez até o governo. Alguém? O que acontece é que eh,
nós olhamos o mapa e vemos assim que parece tudo muito perto, né? O que de fato acontece é que essas terras não eram frequentadas, né, por civis israelenses, né? Então, e a mídia não estava assim eh, relatando muito sobre o que estava acontecendo lá. Ou seja, grande parte da população não tinha nem ideia como que era a situação eh, real eh, naquele momento, tá? Muitos não sabiam o que estava acontecendo em detalhe, tá? Isso realmente ao ponto que havia um grupo, tá? De professores, professoras ehm, de direito, né? De duas faculdades no Israel que escreveram uma carta, não, uma carta ao procurador-geral do Israel, tá? Então, eles escreveram essa carta ao procurador-geral alertando, não, sobre os abusos e o terrorismo que estava acontecendo nessas terras ocupadas e expressando a sua preocupação, né, que isso eh, estava sendo tolerado, sendo que Israel seria um Estado de direito, não? Respeitando deveria respeitar as regras estabelecidas. E isso estava, aparentemente estava assim, fora do controle o que estava acontecendo em termos de violência nessas terras ocupadas, tá? Então, esses professores de direito escrevem cartas ehm, ao procurador-geral do Israel, tá? Esse procurador-geral do Israel, ele simplesmente não sabia de nada, ele não sabia o que estava acontecendo lá. Ele, então, preocupado, o que ele faz? Ele encarrega a sua vice-procuradora-geral, tá? A vice, que chama, vou anotar aqui, Yehudit ehm, Karp. Tá? Yehudit Karp, ela é encarregada, ela é a vice-procuradora-geral, ela é encarregada com um comitê para investigar, né, para ver que era verdade, né, sobre essas acusações que supostamente teria muito abuso, né, contra a população palestinense da parte dos colonos, né, dos movimentos de assentamento. O que ela faz? Ela começa a investigar essa situação e o que ela descobre é que, na verdade, a situação estava muito pior do que descrito naquela carta, né? Ela realmente descobre que havia uma negligência total, né, da parte dos policiais israelenses, do- dos militares, né, eh, de garantir a segurança naquela região. Ou seja, ehm, ela realmente descobre que não era só isso que era muito pior, né? Que havia de fato uma situação extremamente preocupante e ela então escreve esse relatório, né? Ela termina esse relatório por volta de 1981. Então, lembre-se que o público não está bem ciente do que acontece, tá? É uma investigação que a Procuradoria-Geral eh, faz e os achados são bastante graves, não? Então, esse esse relatório ele é entregado, não? E basicamente o que falam, tá, não, a gente vai se encarregar, isso vai ser levado aos ministros e vai ser levado ao parlamento e a gente vai tentar resolver essa situação, etc.
Mas o que acontece é que tudo isso eh, não se materializa, tá? Ahm, ela, de fato, né, ela é chamada pelo chefe da polícia, não? E ela pensando, certamente ele vai querer que eu explique melhor, né, o que ele descobriu e o que daria para fazer a respeito. Mas quando ela chega na casa desse diretor de polícia, ela é sim, fortemente repreendida, né? E ela entende que dentro, né, da do Ministério de Defesa, né, da polícia, né, sim, estavam bem cientes do que estava acontecendo e não tinha mínimo interesse de resolver essa situação, e que estavam basicamente a favor daquilo, né? E em resultado disso, ela renuncia, tá? Ela se retira eh, desse cargo dela, tá? Então aqui, 81, Yehudit, Karp, vou escrever aqui relatório. Esse relatório ele chega ao público em partes apenas alguns anos depois, acho que 84, né, que a imprensa chega a publicar eh, informações sobre esse relatório. Perguntas até aqui? Próximo marco que eu coloquei aqui, 87, tá? Isso aqui é apenas uma linha histórica, tá? Não é assim, não entenda que isso sejam marcos proféticos escolhidos aqui. São uma linha de acontecimentos e há muito mais acontecendo nesse tempo, obviamente. Estou aqui apenas selecionando alguns eh, pontos que se destacam, tá? Então, o que acontece é que nesse, nesse tempo, né, até os anos 90, eh, é que esse conflito está cada vez mais fora de controle, tá? Isso se torna cada vez mais violento de ambos os lados, né? Há terrorismo e eh, da parte, né, dos palestinenses e a assim a violência e abuso da parte do movimento dos assentamentos, dos colonos e militares, né? E esse essa situação ela culmina em 87, tá? Em 87 temos o que é conhecido como a primeira intifada, tá? O que é intifada? Alguém sabe? Intifada significa algo como revolta, insurreição, tá? Então aí, final de dezembro, acontece o que é conhecido como a primeira intifada, né? A primeira revolta, insurreição dos palestinenses que não querem mais tolerar a violência que estão experimentando da parte dos colonos e dos militares, não? E é um período bastante sangrento, bastante eh, violento. Essa revolta, né? Ela é também conhecida como a Guerra das Pedras, não? Eu acho que tem a ver porque não, em falta de arma, né? Pegavam pedras jogando. Enfim, vocês podem pesquisar a respeito. Tudo isso aqui são marcos, vocês podem pesquisar mais sobre isso, tá? E isso sim, agora está é bem presente na mídia, tá? Então os israelenses assim se dão conta de qual fora do controle que está essa situação, tá? Ahn, então
há bastante manifestação, protesto contra essa situação e a incapacidade de resolver isso de alguma forma que não seja violenta, tá? Chegamos a 92, tá? Então, lembrando que isso aqui são anos bastante violentos, bastante sangrentos. Em 92, temos um novo premier eleito. Premier Yitzhak Rabin. E ele do que traduzido seria o Partido dos Trabalhadores, tá? Ou seja, ele é um premier, um governo esquerda. E ele ganha numa vitória assim bem clara, não? Ele ganha com uma maioria muito significativa e a gente entende que isso é resultado desse tempo de violência que acontece aqui e a aparente falta, né, de propostas e soluções pacíficas. Ahn, muito bem. Deixa eu só me achar aqui nas minhas notas. O Yitzhak Rabin, ele era, no passado, ele tinha sido um comandante, né, do exército e era uma pessoa que era muito preocupada com a segurança do Israel, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele entendia, né, que para conseguir uma paz duradoura, né, com os palestineses, teriam que negociar, né, teria que negociar também a questão de um território palestinense, não? Lembrando que havia aqueles que entendiam que essas terras teriam que ser devolvidas em algum momento, ou teria que uma solução com os palestineses, e outros que não, queriam apenas ficar lá e construir, plantar e basicamente ehm, tornar isso terra israelense, não? E Rabin, ele entende que a solução tem que ser feita em forma de negociações. Ehm, então, ele era uma pessoa que entendia que não havia como chegar a qualquer acordo de paz sem reconhecer a necessidade da criação de um Estado palestinense. Ahm, isso significa que entregar terras ocupadas, não? Então, o que Rabin faz? Ele eh, ordena, agora sim, oficialmente, eh, que os assentamentos teriam que parar, não poderiam expandir mais esses assentamentos de forma alguma. Ahm, mais uma vez, assim, talvez voltando um pouco para trás, qual que é a, a vantagem, vamos dizer assim, né, de um assentamento em comparação a uma ocupação militar, do ponto de vista de quem ocupa? Quem talvez quer falar algo sobre isso? Você repete a Uma, pergunta, por favor? sim. Por que há tanto interesse em ocupar uma terra e construir lá?
Ou que não era suficiente ter o exército ocupando essas regiões? O exército de quem? Israel. Israel estava ocupando essas áreas. Eu acredito que porque existe uma motivação religiosa por trás disso, né? Uhum. E há também um aspecto bem prático, tá? Uma coisa é você ter um exército, aí é feito um acordo de paz, como foi feito com o Egito. Dia seguinte, perdão, dia seguinte, o exército se retira, tá? Então, é, de um dia para o outro, eles basicamente não estão mais ali. Agora, se você tem assentamentos, né, se você tem cidades construídas, tem civis morando lá, com escolas, com, eh, enfim, uma estrutura de civis, uma estrutura social lá, é muito mais difícil, né, de desocupar essas regiões, não? Então, o que o Rabin faz, ele apenas congela, né? Ele fala, não pode mais avançar com esses eh, assentamentos. Agora, que ele também faz, nesse tempo, lembrando que ele assume em 92, ele começa a negociar. Negociar com quem? Ele negocia com ehm, um- uma organização chama PLO, tá? PLO seria ehm, traduzir seria a Organização Palestinense de Libertação, né? Como é um partido, né? E o chefe do partido naquele tempo era o Yasser Arafat, tá? E em 93 eles chegam a um marco importante, tá? 93 temos o conhecido como o Acordo de Paz de Oslo, tá? Cidade na Noruega. Ali então é feito esse acordo de paz. Ahn, Meu tempo está acabando, eu vou apenas mostrar aqui para vocês uma foto que talvez vocês já tenham visto. Vou compartilhar a tela aqui novamente. Conseguem ver aqui essa foto, Uhum. tá? Isso é Sim, uma sim. foto bastante famosa. Eu lembro disso muito bem. Aqui temos o Bill Clinton no meio, tá? Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, né, se dando as mãos, porque eles chegaram a fazer um acordo de paz, tá? Arafat representando o lado palestinense e Rabin representando os israelenses. E aqui temos ehm, Bill Clinton, né, nesse gesto bem simbólico como intermediador, tá? Ehm, Muito bem. A história não acaba aqui, mas é até onde nós conseguimos chegar hoje, tá bem? Vocês têm perguntas ou alguma contribuição, alguma observação, talvez, algo que não ficou tão claro? Gostariam de aproveitar? Muito bem. Então vamos encerrar o nosso estudo com oração e em seguida passo a palavra para
Marcos novamente. Querido Deus, obrigado pela manhã, pelo momento de estudo. Eh, Conseguimos revisar e entender história e pedimos que o restante desse dia seja abençoado, que possamos aproveitar bem o nosso tempo hoje, que seja com a ancião Parminda, que será eh, dando o estudo daqui a algumas poucas horas. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém.